Muito bem, pessoal, vamos dar uma olhada agora em alguns casos de exemplos que são funções ou que não são funções. Vejamos aqui neste primeiro exemplo. Dado dois conjuntos, conjunto A, conjunto B, para ser função, todos os elementos do conjunto A devem estar flechados, associados a um único elemento do conjunto B. Então veja, o 1 flecha no 0, o menos 1 flecha no 0 e o 0 flecha no 1. Ou seja, ele respeita essa condição. Todo mundo, menos 1, 1 e 0, estão flechados em um exclusivo elemento do conjunto B. Agora, você pode estar pensando assim, puxa, mas o 0 recebeu duas flechadas. Mas o conjunto B não tem problema receber duas associações de A. O que não pode é um elemento de A ter dois representantes no conjunto B. A gente pode até dizer assim, ó, como f de A em B é função. Então, quem seria o domínio da função aqui nesse exemplo? O domínio da função seriam todos os elementos do conjunto A, que é o menos 1, o 1 e o 0. Poderíamos dizer também quem seria o contradomínio da função. O contradomínio, nesse caso, seria o 0 e o 1, que é exatamente igual à imagem da função, né? Porque todo mundo está sendo flechado, a imagem é igual ao contradomínio. Tá bom? Veja mais um exemplo, professor. Aqui o conjunto f de A em B. Neste caso, nós não temos uma função, porque o elemento 4 e o elemento 9, eles não flecham em um único elemento no conjunto B. Ó. O 4 flecha no menos 2 e no 2. Isso fura. Então, f de A em B não é função. Tudo bem? Vejamos mais um exemplo. O exemplo C, você tem um caso de função, né? Porque todo mundo do conjunto A, o 1, o 3 e o 4, estão associados a um único elemento no conjunto B. Vejam que f de A indo em B é função. Tá bom? Quem seria, então, o nosso domínio? Bom, o domínio da função é fácil ver que é o 1, o 3 e o 4. O 1, o 3 e o 4. O contradomínio da função. O contradomínio da função está sendo o 2, o 6 e o 8. Então seriam o 2, o 6 e o 8, que é igualzinho também à imagem, porque são os únicos elementos que estão sendo flechados, que é igual à imagem da função. Tudo bem? Mais um exemplo. A gente tem aqui o conjunto A e B. É um típico caso também de função. F de A indo em B é função. Quem seria, nesse caso, o domínio da função? Vamos lá. Domínio da função. Todos os elementos do conjunto A, que são o 1, o 2 e o 3. O 1, o 2 e o 3. Quem seria o contradomínio? Contradomínio da função. Os elementos do conjunto B, que é apenas um, que é o 0, que é exatamente também a imagem da função. Bom, por fim, um último exemplo. A gente tem aqui o exemplo E. Um caso de que f de A em B não é função. Por que não é função? Porque todo mundo, que no caso é 1, não está associado em um único elemento do conjunto B. Você tem aqui uma associação, 2 e 3, o que fura a condição de função. Agora, por curiosidade, se o professor tivesse dito assim, e f de B em A é uma função? Ele é uma função. Por que é uma função? Porque
O menos 1 associa só no 1, o 0 associa no 1 e o 1 associa no 1. Então, f de b em a é função, mas f de a em b não é uma função.